valor mensal da pensão por morte será de 100% do valor da aposentadoria que o segurado recebia ou daquela que teria direito se estivesse aposentado por invalidez na data do seu falecimento. E as cotas? As cotas, elas são rateadas em partes iguais entre os dependentes. Quando cessa, vamos dizer, ou pelo tempo de duração, ou por atingir a idade de 21 anos, ou quando cessa a incapacidade, deficiência mental, intelectual, deficiência grave, a reversão dessa parte da cota para os demais dependentes. Vamos conversar agora um pouquinho sobre a habilitação tardia. A habilitação tardia, ela ocorre quando alguns dependentes já vinham recebendo benefício e um novo dependente vem a se habilitar. A partir de agora, da Lei 13.846, ficou determinado que a habilitação provisória de dependente pode ser tanto requerida como de ofício pelo próprio INSS. Nesse caso, vai ser descontado o valor da cota dos outros dependentes e esse valor vai ficar retido enquanto tramitar a eventual ação judicial. Ou seja, vai se evitar que o INSS acabe pagando duas vezes. Então, ele vai reter esse valor e fica vedado o pagamento da cota até o trânsito em julgado da ação. Ou seja, ele só vai pagar uma única vez. No entanto, em caso de improcedência desse pedido de habilitação tardia, o valor que estava retido ele é devolvido corrigido na proporção de cada cota do dependente que teve esse valor retido. É assegurado também a cobrança do valor pago indevidamente face nova habilitação. Então, o artigo 74 ele teve algumas alterações de forma a incluir no seu parágrafo 3º que, uma vez ajuizada ação judicial para reconhecimento da condição de dependente, este poderá requerer habilitação provisória ao benefício da pensão por morte, exclusivamente para fins de rateio dos valores com outros dependentes, ficando vedado o pagamento da respectiva cota até o trânsito em julgado da ação, ressalvada a existência de decisão judicial em contrário. Lembrando que essa ressalva, indo ali ao final, no parágrafo 6º, ficou assegurada ao INSS a cobrança dos valores indevidamente pagos em função da nova habilitação. Então, caso a gente tenha alguma liminar em sentido contrário, determinando o pagamento e não a retenção, nós devemos estar atentos que, em caso de improcedência da ação, que seja considerado que esses valores foram pagos de forma indevida, o INSS ele pode cobrar esses valores que foram pagos indevidamente. Nas ações em que o INSS for parte, ou seja, em caso de discussão de reconhecimento de união estável ou até mesmo discussão de filiação, o próprio INSS ele pode proceder de ofício com a habilitação excepcional da referida pensão, apenas para efeito de rateio, ou seja, apenas para evitar que ele acabe pagando em duplicidade os dependentes que estão recebendo e depois tem que pagar os atrasados, né? Também desse novo dependente que está se habilitando tardiamente. Quanto à cessação do benefício de pensão por morte, hoje nós abordamos um pouquinho já quais são os termos, né, de término desse benefício, mas vamos rever. A pensão por morte, ela cessa quando ocorre a morte do dependente ou quando termina a duração do benefício. Lembrando daquela tabelinha lá, no caso da cônjuge, união, companheiro ou companheira, que conforme a sua idade tem um tempo de duração, ou ainda no caso de uma pensão alimentícia temporária, que também vai ter um tempo de duração. Da mesma forma, cessa o benefício da pensão por morte quando a invalidez, deficiência mental, intelectual ou grave é cessada. Ainda há a possibilidade de exclusão do dependente que comete homicídio doloso ou tentativa de homicídio, salvo o incapaz e o inimputável. E também no curso do processo penal, pode o INSS suspender o benefício em caso de dependente ser autor ou partícipe de crime. Então, no artigo 77, parágrafo 7º da Lei de Benefício, foi acrescentado que se houver indícios
é possível uma suspensão provisória da cota parte desse dependente que é autor, coautor, partícipe de dependente, ressalvado o incapaz. E ainda, no artigo 74, parágrafo 1º, nós temos que perde o direito à pensão, não é que ela cessa, ele perde o direito, pois esse dependente foi condenado criminalmente por uma sentença com trânsito em julgado, devido a ser autor, coautor, partícipe de homicídio doloso ou de tentativa de crime contra a pessoa do segurado, mais uma vez ressalvados absolutamente incapazes e os inimputáveis.